Seu filho ou sua filha estão numa escola super bacana. Então é garantia de que a parte profissional vai ser de sucesso, certo? Errado. Um estudo de Harvard trouxe para nós que algumas habilidades emocionais que a gente ensina para as crianças em casa e não na escola são fundamentais para a boa evolução do lado profissional do seu filho e da sua filha. A primeira ferramenta é planejamento. Os seus filhos precisam aprender a planejar e vocês podem ajudar de forma simples, por exemplo, montando uma mochila. Vamos planejar como fazer essa mochila. Isto é um planejamento. Quando vocês vão fazer um passeio, na montagem na mala, na montagem do passeio, o que a gente vai fazer quando chegar, o que a gente vai fazer à tarde. Este planejamento, o seu filho precisa participar. Outra habilidade, foco. Hoje os nossos filhos não têm foco em nada e é culpa nossa. A gente entra num quarto de uma criança de 3, 4 anos e tem um monte de brinquedo. Ela não consegue focar em um brinquedo porque o estímulo visual dela é enorme. Mais uma vez, culpa nossa. Telas, excesso de tela. A tela é proibida. A tela não deixa esta criança focar. Fiquem atentos nessa habilidade. Ela é de fundamental importância na primeira infância, na adolescência e também na fase adulta. Façam atividades juntas, onde você sim vai ensinar a criança a focar. Pinte com a criança, jogue um jogo de tabuleiro com a criança, leia para a criança. É importante que vocês fiquem juntos e vocês fiquem focados. E novamente, deem atenção especial às telas. Elas têm se tornado cada vez um problema maior em todas as famílias. Terceira habilidade, autocontrole. As crianças não têm controle nas emoções. Vamos ensinar às crianças sentimentos que eles não conhecem porque a gente blinda demais. Por exemplo, frustrações, perdas. As crianças precisam entender que essas coisas acontecem. Vou dar um exemplo. Aquele pai que vai jogar toda vez bola com o filho e o filho ganha. Aquela mãe que joga um jogo de tabuleiro toda vez com a filha e a filha ganha. Isso está errado. A criança tem que entender que existe perda na vida, a criança tem que entender que existem frustrações na vida e o papel para ensinar isso somos nós, pais e mães. Mostre formas saudáveis de como lidar com essas frustrações e não blinde e não oculte essas frustrações das crianças. E eu vou dar uma dica para vocês. Quando acontecer uma situação desagradável, converse com a criança, converse com o seu filho. Eles precisam entender o que aconteceu e como eles podem tentar melhorar essa situação. Outra habilidade que muitas das crianças desconhecem, consciência social, empatia. Ensine o seu filho, mostre à sua filha que eles precisam se colocar na posição do outro. A criança que faz o bullying, ela tem que entender e sentir o que o agredido sente. Não adianta só conversar, tem que demonstrar. Incentive as crianças a pequenos atos de gentileza. Cumprimentar as pessoas, agradecer, perguntar se quer ajuda. Hoje as crianças não sabem oferecer ajuda aos mais velhos. E se você visualizar ou enxergar alguma cena que você achou inadequada, pode ser num desenho, pode ser num filme, pode ser na vida real, converse com seu filho. Você viu o que aconteceu? O que você acha desse momento? O que você faria diferente? Estimule o seu filho, a sua filha a vir conversar com vocês. É muito importante este vínculo, gente. E última habilidade importante, flexibilidade. O mundo não é rígido. Não dá para as crianças serem criadas dessa forma, onde eles têm um quadradinho e que se eles saírem de alguma regra, eles não sabem como lidar. Então, a flexibilidade é extremamente importante que seja ensinado desde criança. Muito dessa culpa é nossa, porque a gente cria a criança numa rotina muito rígida. E quando você sai um pouquinho da rotina, a criança se perde. Então, é nosso papel ensinar que a rotina é importante, mas que podem acontecer imprevistos e que, se eles acontecerem, a gente precisa aprender a ter essa flexibilidade para conseguir contornar esse imprevisto. E vou dar uma dica para vocês. Seja espontâneo. Então, às vezes, faz aquela rotina com a criança, planeje lá atrás, mas de repente, de uma forma espontânea e leve, mude esta rotina. Seja flexível. Então, ensine que o planejamento lá atrás é muito importante, mas que se algo acontecer que cause quebra deste planejamento, a gente tem flexibilidade e tranquilidade para pegar uma via, um caminho alternativo. Conta para mim, eu queria saber, se você pudesse voltar no tempo, teve alguma habilidade dessas que não foi trabalhada ou que você acha que não foi trabalhada da forma eficiente com você?
E sim, se teve, o que você acha que poderia mudar hoje na sua vida de adolescente, na sua vida de adulto? Conta aqui pra mim, queria ouvir.